Nós vamos dar continuidade ao estudo, né, pela manhã. Vamos dar continuidade e prometo que a gente vai ser não muito longo, né? Até porque esse horário é um horário que pesa, né? Um pouquinho. Para a gente que trabalha durante toda a semana, chega o Shabat, parece que vem aquela coisa para acalmar o corpo e o espírito. Então a gente sente sono mesmo, isso é normal. Tá bom, Luzia? Luzia, né, Luzia? Uma semana tensa de trabalho, né? Baruch Hashem. Por isso que tem o Shabat. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos agradecer a Ti por mais uma vez o Senhor criar uma oportunidade para nós estarmos, ó Pai, reunidos diante da Tua Torá. Nós sabemos que nós somos pouco fisicamente, mas tem aquele que nos acompanha pela internet. Portanto, ó Pai, fala o coração desses também. Abençoe toda a equipe que está na Tzedakah do ensaio, ali do presente para a vitória eterna, com aquelas crianças. Ajude, ó Pai, faça prosperar todo o ensaio, todo o trabalho. Abençoa cada músico, cada cantor, cada ministrante, ó Pai, todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto que nasceu do Teu coração, para que nós possamos apresentar para essa cidade o amor à pátria. Portanto, seja conosco, ó Pai, assim como o Senhor ama Israel e ama todas as nações, nós também queremos demonstrar isso, para que o mundo possa crer que existe um Elohim digno, justo e verdadeiro. Portanto, seja exaltada a Tua presença neste Shabat, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. A porção ainda de Devarim é a porção, nós já falamos pela manhã, que é a porção que inaugura todo o livro de Devarim, onde ali no capítulo 1, verso 5, Moisés vai tornar a Torá para todos aqueles que estão já se preparando para atravessar o Jordão, em aptos para a compreensão da Torá. A Torá agora, pela boca de Moisés, ela vai ser introduzida na mente e no coração de todos aqueles ouvintes, adeptos da Torá, aqueles que fizeram aliança com Hashem, e toda aquela descendência vai ali adentrar, né? O texto diz que toda a casa aderiu à Torá. Então, é para nós de suma importância tocar nesse assunto, porque a adesão é uma grande preocupação para com o Eterno. Hoje pela manhã o Eterno foi bem claro conosco nessa questão de permanência, né? Permanecer, né? O homem, ele trabalha no princípio, o salmista fala isso bem claro também, ele trabalha no princípio de permanecer. O homem quer permanecer. Mas de que forma ele quer permanecer? Ele quer permanecer tornando-se um nome glorioso, a sua vida gloriosa, o nome familiar glorioso, né? Hoje a gente vê aí locais, fazendas, né, que tem o nome da família e é passado de geração em geração. Certa vez eu trabalhei com um rapaz, ele estava me contando que os homens da família era proibido alterar o nome dos seus filhos, isto é, ter 2 sobrenomes. Tinha que carregar somente o nome do pai. Então, é desse princípio que você acha mesmo, porque o salmista fala assim, quer grandes, quer humildes, todos estão envolvidos nessa mesma condição. Não é porque eu tenho riquezas, somente que eu tenho esse desejo. O pobre, o necessitado, aquele também que é carente, ele tem, de certa forma, uma necessidade de permanecer e ser permanente. Mas Moisés, ele deixa para nós um legado interessante, que ele diz, importante para Moisés, é que a obra permaneça. Por isso que ele vai deixar a Torá clara ali para aquela geração. A preocupação que nós começamos a falar no final da manhã é o Salmo 90, que a preocupação dele é que a obra dele seja aceita. Não porque por vaidade, não, porque ele tem a consciência que a obra dele vai dar garantia para que aquela geração possa dar continuidade a todo o trabalho que Adonai confiou na mão de Moisés. Quando ali em Números capítulo 14, que nós estamos lendo hoje, né? E Moisés, ele fala para Moisés, eu farei de ti uma nova nação, né? Eu vou dar continuidade de você, né? Claro que Adonai não estava falando somente de uma descendência física, mas de toda aquela descendência ao qual Moisés tem cuidado.
Então, Cavê, vamos lá no Salmo 90, para a gente ver, porque Moisés aqui, a preocupação dele é consolidar a sua obra, tornar ela durável, mas não para que o seu nome permaneça. Independente disso, o nome de Moisés vai tornar-se permanente por causa da obra, e não do desejo de Moisés em tornar-se permanente. Quando nós estamos lendo aqui o Salmo 90 pela manhã, no final do Salmo, ele diz ali a partir do verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que nós possamos alcançar um coração sábio. Por aí ele já começa a frear a questão de tornar ele, a pessoa, a obra individual dele permanente. Mas a nossa, ele vai falar assim, a obra dos teus servos. Como a família de Adonai faz adesão a Moisés, ele vai usar o termo no plural. Você vai ver, quer ver? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. A obra é permanente? O homem não, mas a obra sim. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo que se mantém até hoje, pois todas as coisas te obedecem. Se a tua Torá não for o meu deleite, há muito que teria perecido na minha angústia. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens preservado a vida. O salmista aqui ele é feliz em deixar para mim e para você essas questões aqui nesses versículos. O salmista, em todo o Salmo 119, ele vai falar da Torá. Mas nesses versículos ele está aqui explicitando que a Torá ela é permanente. E eu tenho que me deleitar nela porque ela vai garantir vida. Vida através da minha descendência, vida através daqueles que me ouvem. Então essa era a preocupação de Moisés, de tornar essa Torá bem clara e explícita, para que ela se torne duradoura no coração dos homens, na mente ou no coração dos homens. Ali ele vai combater essa questão que hoje de manhã nós conversamos, sobre querer que o seu nome permaneça. Não, a intenção de Moisés é que a palavra permaneça. Então ele confirma, ele clama a Adonai que a sua obra também permaneça, porque a tua obra é fiel à Torá, mesmo ele não adentrando a terra da promessa, ele cumpre tudo aquilo que Adonai prevê para ele. Por isso que ele vai morrer aos 120 anos em pleno vigor de vida. Ele não tem, aqui você vê que ele não é sequelado por causa da idade. Ele tem uma preservação de vida. Se você e eu formos lá no Salmo 49, o Salmo 49 é o Salmo que vai exatamente falar aquilo que nós estávamos conversando pela manhã, quando o Eterno nos ensinava que os homens querem se tornar grandes e manter a sua elevação no meio dos homens. Porém, o homem não permanece. Por isso que Moisés corre ali e faz toda essa movimentação da Torá para que aquela geração dê continuidade, porque ele sabe que o homem perece, mas a palavra ela permanece. Essa é a preocupação. O salmista no capítulo 49 ele diz assim: ouve isso todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo. Aqui é que ele fala, quer humildes, quer grandes, tanto rico como pobre, todos têm que inclinar os ouvidos. Ah não, porque o rico tem mais condição de manter o seu nome fixado. Não, o desejo é do humano. Ele diz assim, a minha boca falará sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das tuas riquezas? Por que ele temeria esse tipo de gente? Ninguém pode remir o seu irmão ou dar a Elohim o resgate dele, para que vivesse para sempre, manter, está vendo?
como fixação de nome ou de conhecimento, isso aqui, ó, ninguém pode remir ao seu irmão ou dar a Elohim o resgate dele. Aqui está entre parênteses, ó, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Mas o 9 ele diz, para que vivesse para sempre e não visse a corrupção, não passasse pela morte. Então aqui ele vai tratar da questão interessante aqui, porque não adianta você confiar nos seus bens, naquilo que vai preservar o seu nome e não vai fazer você passar pela morte, porque o homem perece, mas a palavra de Adonai ela continua e para sempre, ela é fixa, ela é consolidada. Você vai ver isso que Adonai vai estabelecer para Moisés aqui, e para a geração que vai adentrar a terra de Canaã, uma cerimônia de fixação de memória. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Olha o verso 10. Pois todos podem ver que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros seus bens. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem, apesar das suas riquezas, não permanece. Apesar desse desejo íntimo de tornar o teu nome glorioso e para sempre, ele vai perecer. Todavia, um homem, apesar das suas riquezas, não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Este é caminho daqueles que confiam em si mesmo e dos seus seguidores, seus adeptos, que aprovam as suas palavras. E ele vai continuar decorrendo sobre essa questão. Então, o termo, quando Moisés aplica, que ele precisa que as suas obras consolide, o termo consolidar é tornar durável, perfeito, e que as suas obras possam ficar fixadas no coração dos seus seguidores. Lá em 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, ele fala exatamente isso, que a presença do homem, ela não permanece. Mas aquilo que você vai trabalhar para a fixação de aprendizagem na memória dos seus ouvintes, isso vai permanecer. Então, quando Moisés vai pedir para que a obra dele seja consolidada, é que a fixação de aprendizagem seja permanente em toda aquela geração que vai adentrar o deserto. Então, a preocupação dele é válida. Ele não preocupa aqui se o nome dele vai perecer ou se o nome dele vai permanecer. Permanece por quê? Porque aqui a Torá de Moisés vai ser conhecido como a Torá de Moisés pelo seu alto sacrifício em permanecer diante de Hashem. Você quer falar? Quero. Ô, Léo, olha só. Aqui, olhando no Deuteronômio 1, quando a gente vê Moisés aqui muito preocupado, ele vai repetir aqui com a Torá, de Números capítulo 14, toda aqui. Ele vai repetir, porque ele sofreu muito com aquilo ali. Então, são palavras, mas eu nunca tinha visto. Por isso que o Eterno, quando ele nos dá a experiência de ontem, ele nos faz uma comunicação, que ele vai ligar palavras com fala, que é Emor, fala. O Aparachá, fala. Porque aqui são as palavras de Adonai, que ele vai replicar e repetir, na realidade, da palavra. Então, ele está aqui dizendo, mas no versículo 25 do Deuteronômio, capítulo 1. Deixa a gente ir lá, peraí. Porque eu quero lembrar, para nós aprendermos a comunicação de conosco ontem. E graças ao Eterno, que ele nos faz rápidos para entender. Vocês estão ouvindo? Ela está falando. Tá ouvindo? Agora voltou. A fala dele, Léo, é para a aprendizagem nossa, porque eu nunca tinha ligado Devarim com a Emor, fala. Então, aqui ele diz assim, ó, tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nos trouxeram e nos deram informações dizendo, boa é a terra que nos dá o Eterno nosso Elohim, mas vós não quiseste subir. Tudo isso é uma repetição que ele está fazendo de números, de palavras. Porém, Adonai vai introduzir para nós, ontem,
com uma comunicação que ele faz com plástico. Eu queria ter a imagem para mostrar a vocês, mas o Romário não nos mandou a imagem, porque ela estava toda filmada pelas nossas câmeras, concorda? O que aconteceu? Ontem, quando nós chegamos aqui, às 5 da manhã, ali em frente àquele portão ali em frente ao portão da Mesa da Glória, tinha um saco plástico quase do tamanho desse tapete aqui, fechado aqui embaixo, parecendo um saco que a polícia usa para recolher corpos. Então, a parte de cima aberta, de modo que o vento dava, ele inflava. Quando nós chegamos, Vanessa e eu na frente, que o Ulisses estava estacionando o carro, era 5h30 da manhã. Eu falei, Vanessa, o que você está vendo é o que eu estou vendo? Ela falou, mamãe, é uma pessoa, podia ter uma pessoa ali dentro daquele saco, ou vazio o saco, né? Então, chegou o Ulisses, esperei o Ulisses chegar e falei, Ulisses, você está vendo o que eu estou vendo? Um saco cinza, grande, assim. E aí o Ulisses falou, estou. Aí eu pus o pé para saber se tinha algum, eu estava vazio. Dobrei o saco inteiro, entrei com ele e coloquei no lixo lá embaixo. Um saco plástico enorme, igualzinho aquele, só que era cinza escuro. Aí a Ritona sai do charrite. Olha como é que o Eterno se comunica com coisas que parecem aos nossos olhos simples. Sim. Não são. Ele está ensinando Torá. Então, quando a Ritona acaba o charrite, tem que enterrar fora dos muros, fora da cidade. Tem que enterrar fora da cidade. O que nós fomos fazer? De tarde nós fomos enterrar fora da cidade. Aquele plástico. Não era nada, era um plástico vazio. Símbolo das obras mortas. Porque o que nós sentimos que tinha ali? Um corpo de uma pessoa. Um corpo morto é um corpo com contaminação. Então, a obra morta, ela vai trazer contaminação à casa. Então, a gente foi e fez, literalmente, fora da cidade, enterramos aquele plástico. Era um plástico. Quem pegar vai dizer, é um plástico. Para nós, não era um plástico comum, era a Adonai ensinando. Porque quando você vai em Levítico 21, você encontra ali, na Parashá Emor, fala a proibição de ter contato com coisas mortas. Aí eu fui ver sobre sepultamento, que nós fizemos um sepultamento. Concorda? Nós fizemos um sepultamento de quê? De obras mortas, que podem estar aqui na casa, pode estar com qualquer um de nós, e elas precisam ser neutralizadas para que Adonai tenha toda a liberdade de manifestar a sua presença no nosso meio. Então, o que acontece? Por isso que eu fui ver sobre a questão de sepultamento. Aí você vai ver, no Novo Testamento, Jesus foi enterrado fora das portas, fora dos muros da cidade. A filha de Naim, a mulher de Naim? Na cidade de Naim, exatamente, né? 7, não é? Ali você vai ver que é fora da cidade. Então, essa história que a pastora está contando, Lucas capítulo 7, tem uma ressurreição associada. Era um funeral que estava indo para fora das portas da cidade de Naim. Exatamente. E Yeshua encontra à porta o funeral. Ele interrompe o funeral, ele se compadece da mãe, que era uma viúva com um filho único que tinha acabado de morrer. Ele simplesmente diz para o rapaz, levanta. O rapaz começa a falar, Emor. Ele começa a falar. Olha, eu fico toda arrepiada. A primeira ação dele, quando ele é ressurreto, o jovem começa a falar. E aí o texto vai dizer assim, um grande profeta se levantou em nosso meio. E Adonai visitou o seu povo. É o verso 16, ele vai dizer. Exato. Porque esta visitação, Yeshua ali simboliza a Torá de Moisés. Porque era pela Torá que a vida e a Torá designa a morte. Ali ele definiu pela vida. Pela vida. Ali algo moveu Yeshua, que ele fez um movimento em prol da vida. É esse o chamado de Adonai com essas questões que parecem loucas, enterrar um saco, que é uma coisa totalmente sem sentido humano, explicável, sem sentido lógico algum, mas que Adonai diz assim, observem, eu visitei este povo.
A visitação é a chegada de um novo Sefer Torah na casa. É o símbolo Exatamente. da palavra que chegou. Que um profeta chegou. É Moisés. É isso. Chegou a vida, chegou a ressurreição. Então nós não podemos. Eu nunca tinha feito essa ligação e eu não faria, porque eu não tenho capacidade para isso, e nem vocês, de ligar uma para achar outra e ver que aqui a palavra, que é da Bar, que é tudo que Moisés está falando aqui, não é isso aí? Ele vai trazer a coisa num esclarecimento que a gente fica encantado de ver. Então, são pequenas ações que nós achamos pequenas e parecendo no raciocínio humano loucas, mas era enterrar as obras mortas. Por quê? Por que Isaías, capítulo 1? Por que chamando a atenção de Israel ali, nossa, nas obras mortas? Eu criei filhos, mas eles não respondem. Eu dei isso, mas eles não fazem. Então, o que ele está comunicando conosco é exatamente isso. É uma comunicação de Adonai com a gente. É muito lindo, né? A gente permanecer para poder ver essas maravilhas de Adonai. A visitação veio, a visitação de Adonai a esta casa é feita pela Torá e pelo ano do jubileu. O ano do jubileu é uma visitação à casa, à propriedade. Ele entrega a propriedade a nós. Isso é uma realidade. E depois vem o Sefer Torá. A segunda visitação são 9 anos depois. Ele só vai fazer a segunda visitação depois que a casa está construída. A propriedade foi abraçada por nós e nós aqui estamos respondendo ao que ele visitou e deu. É muito maravilhoso, né? Nós dobramos todo, Rita. Ele ficou pequeno e nós fomos lá, enterramos e oramos. Pai, na hora que nós oramos, nós dissemos, nós não sabemos o que nós estamos fazendo, porque as coisas, Fernanda, são tão rápidas, Dino, que não dá tempo de você, durante o dia, pegar a Bíblia e procurar ver o que é. Aí você só vai ver isso depois. Então, você faz, na realidade, pela fé, pela adesão que você tem ao Eterno, que você vai e faz. Depois você vai conhecer. Isso é Devarim, né? Porque a pregação, né? Loucura para o homem, mas para nós que cremos é o poder de Deus, né? Pois é essa sensibilidade que Moisés vai requerer desse povo que vai atravessar o deserto, o Jordão. Quando ele fala assim que a Torá vai ser detalhada, é para que essa geração tenha essa percepção quando Adonai falar com eles. O entendimento do meu coração, como diz o salmista, não só da sua mente, mas do teu coração. Como é que nós teríamos essa percepção dessa visão, se nós não tivéssemos uma aproximação com a Torá? Não viria. Ela não viria. Por quê? Porque eu estava conversando ali fora com o Reinaldo, e ele colocou uma questão interessante, que quando você está dentro do cristianismo, você não consegue entender e aceitar a Torá. E quando você só fica com a Torá e não crê no Mashiach, você vai ter a falta de compreensão de como é operar a Torá. Então é isso que nós precisamos, estar embasado nessas duas pernas, fixados, para que você e eu possamos ter essa sensibilidade. Porque você vê que quando eles observaram toda essa visão que Adonai dá, recorre-se a quem? A um feiticeiro? Não, recorre-se a Torá. Pela aproximação e intimidade, se é que a gente pode falar assim, né, que a gente tem intimidade com a Torá, mas a aproximação que eu e você temos da Torá, para ter essa percepção. Isso é diário. Isso não é só aqui na casa. Você pode ter essa percepção no seu trabalho, dentro da sua casa, na sua família. Por isso que Moisés resolve tornar clara. Quando Israel vai colocar os pés na terra de Canaã, olha o que é a prescrição que ele faz. Ele faz uma prescrição exatamente de uma visitação. Olha no capítulo 1 de Deuteronômio, no capítulo 27.
já na metade aqui, no final, né, já da porção, você vai ver que ele vai dar uma instrução a Josué. Ele vai dar essa instrução e Josué vai praticar, vai exercer essa instrução. Capítulo 27. Olha o que ele diz ali no verso 1 do capítulo 27. Ele está dando discurso. Ele vai falar que quando adentrar a terra de Canaã, Josué e toda aquela geração vão ter que fazer uma celebração, vão ter que fazer uma ação comemorativa, são chamadas pedras comemorativas, né? Ele diz assim, no capítulo 27, verso 1, Moisés e os anciãos deram ordem ao povo de Israel, dizendo, guardai todos estes mandamentos que eu hoje te ordeno. Está vendo? A preocupação continua para que a Torá seja clara para eles. No dia em que passares o Jordão, para a terra que o Eterno teu Elohim te dá, levantarás umas pedras grandes e as cairás. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta Torá. É para fixar na pedra, está vendo? Para entrares na terra que te dá o Eterno teu Elohim, terra que mana leite e mel, como te disse o Eterno Elohim de teus pais. E quando tiveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, vão erguer pedras. É a visitação já de Adonai adentrando na terra de Canaã, como hoje te ordeno, no monte Ebal, e as cairás. Edificarás um altar ao Eterno teu Elohim, um altar de pedras. Não alçarás ferramentas sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Eterno teu Elohim, e nele oferecerás holocausto ao Eterno teu Elohim. Oferecerás sacrifícios de ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Eterno teu Elohim, e te alegrarás. Nestas pedras escreverás todas as palavras desta Torá, exprimindo-a bem, deixando-a bem detalhada para todos aqueles que passarem e puderem ler. Olha o verso 9. Então Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disseram a todo Israel, escuta e ouve. São duas ações, está vendo? Escuta e ouve. As duas ações que, como é que você falou? Palavra, que vai ligar as duas porções? Palavra e fala. Aqui ele vai fazer uma outra junção. Escuta e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Eterno teu Elohim. Porque, segundo os comentaristas, quando Adonai fala que viesse a ser povo do Eterno Elohim, ele vai dizer que a casa de Adonai faz adesão a ele. Aceita a Torá da sua boca e ele considera como povo do teu Elohim. Obedecerás à voz do Eterno teu Elohim e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Então essa é a prescrição para adentrar a terra prometida, a terra de Canaã. Se você for lá em Josué capítulo 4, vai lá, vira um pouquinho só as páginas aí, você vai ver Josué obedecendo essas pedras comemorativas, e elas vão ser memorial para todos aqueles que ali passarem. Capítulo 4, diz assim, vou ler só até o verso 8, tá? Diz assim, olha, tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Eterno a Josué, escolhei dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem. Essa é a cerimônia, tá vendo? E ordenai-lhes, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiverem parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco para o outro lado, e depositai-as no lugar em que haveis de passar a noite. Isso é loucura? Uma coisa simples, né, Leonardo? Vai lá, pega 12 pedras do Jordão, essas pedras que vocês aí estão com os pés, onde vocês atravessaram. Parece que Adonai não vai trabalhar com coisas mirabolantes para que o homem não venha se engrandecer. Coisa simples, ele diz, verso 4. Então chamou Josué os 12 homens, e escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo, um homem. Ele diz, passai diante da arca do Eterno vosso Elohim, ao meio do Jordão. Levante cada uma pedra sobre o ombro.
segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. No futuro, quando os vossos filhos perguntarem que significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Eterno, passando ela pelo Jordão. As águas foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram, ergueram as 12 pedras do meio do Jordão, como o Eterno dissera a Josué, e segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram, e ali depositaram ali. Então você vê que são pedras cerimoniais ou comemorativas, como diz aqui o texto. Se você vê que o verso 8 diz assim: escreve sobre estas pedras todas as palavras desta Torá bem claramente. O que faz lembrar a mim e a você que logo quando eu cheguei à casa aqui, se falava em Abacuque capítulo 2, e se cantava muito Abacuque capítulo 2. Né? Vamos lá para você ver. A Torá oral vai afirmar que este escreve bem claro não foi uma restrição da linguagem hebreia ali, o hebraico. Foram escritos e traduzidos essas palavras em 70 línguas diferentes, idiomas, para que todos os que passassem por ali identificassem-se com aquelas palavras, porque o problema é a identificação. A partir daquele momento tinha um povo se tornando identificado com Adonai, mas a oportunidade de identificação estava exposto para mais 70 línguas diferentes, traduzidas por Moisés antes da sua morte. Ele passa os últimos, eles comentam que eu acho que é os últimos 6 meses da sua vida, traduzindo para as línguas dos povos que ali habitavam estas tais palavras, para que ficassem claras, para que quem passasse, ele pudesse deixar um legado, que como você falou, mas ele não estava preocupado com o nome dele. Nós já conversamos isso sobre Maria. Quando ela aceita aquele momento de gerar o Messias, ela não estava preocupada com o nome dela. Quando você olha da forma correta, é glorioso. Mas quando você olha com o que fizeram com o seu nome, ele é um opróbrio. Maria hoje é um símbolo de opróbrio. Moisés hoje é um símbolo de opróbrio, porque tornou-se o quê? Desgostoso, uma lei pesada, uma lei grosseira, ultrapassada. Maria, que virgem que concebeu. Mas eles não olharam para isso. Eles se identificaram com o sinal que Adonai deu a cada um deles e disseram: eis-me aqui. Exatamente. É um sinal que se torna uma visitação. Moisés foi visitado e falou: eu vou deixar um legado para os 70 povos que passarem aqui. Maria, eu vou deixar um legado de salvação para a humanidade. Ela se identifica com aquele momento que eles recebem a presença do Criador. E isso daí que é o grande problema, que a casa hoje está sendo corrigida. As pessoas estão aqui dentro de uma casa visitada por Adonai de forma, sei lá, mais palpável ao extremo com as coisas que se estabelecem aqui dentro, e as pessoas não têm uma identificação. Elas não se identificam, elas olham, muitas vezes leem, ouvem, mas não conseguem dar esse segmento, que é o que você está dizendo, que Josué, a partir de agora, conduz os Bene Israel a fazer. Ô, Léo, mas o mais bonito, gente, que eu vejo, às vezes a gente vê aqui do nosso lado os irmãos não se identificando. Mas aí você pode ver, olha só, a mãe da Daniele, eu conversando com o Dino e a Andréia ali pela manhã, eu estava ouvindo a história da mãe dele e da mãe, aí eu contei a história da mãe da Daniele. Dona Nila disse: eu quero fazer parte desse povo. Desfez o compromisso que ela tinha com outra denominação. Ela não é uma criança mais. Não é verdade? Foi uma vida lá na outra denominação. E ela diz: eu agora faço parte desse povo. O que ela acontece? Se identifica. A mãe do Dino foi a mesma coisa. Ele disse para mim: ela só morreu sem conseguir vir aqui. Mas o coração dela tinha vindo.
Subiu, retornou, subiu a Jerusalém e se identificou. Não é porque nós somos memoriais e visitações de Adonai com coisas palpáveis dessa forma, nos liga à grande família de Jerusalém. Não é isso? É a família espiritual. Então, essa coisa está acontecendo pela internet mesmo. É isso. Isso. Jerusalém. O Yeshua, quando ele está ali com Nicodemos, ele explana para Nicodemos qual era o problema, de que não pode vir para a luz, para que suas más obras não sejam reconhecidas. Paulo vai fazer a mesma coisa com o nosso problema, Léo. Ele diz que o nosso problema é cognitivo. Isso. É exatamente isso que o Leonardo estava citando ali. Na hora que ele citou, na mente me veio essa palavra, que foi a palavra que hoje de manhã eu olhei, mas não dei muita importância não. Aquela palavra que você deixa de lado, assim, não deixa de lado. Mas eu tinha anotado, ela está aqui anotada. Quando ele falou, eu falei assim, nosso problema então é um cognitivo. Isso. Paulo mostra isso aí, eu vou te mostrar, nós vamos ler. E eu tenho um conceito aqui de cognitivo, porque eu precisava entender por que era essa palavra. Mas eu só vou ler, não precisa ir lá não. Abacuque capítulo 2, verso 2 diz assim, então o Eterno me respondeu. Não, vamos no verso 1, porque para você entender a resposta, no capítulo 2 de Abacuque. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei à queixa. Então o Eterno me respondeu, escreve a visão, anote a visão, torna bem legível sobre as tábuas. É isso que Leonardo falou, que Moisés vai traduzir por 70, né? 70 línguas. Se você hoje pegar e te dar um encargo para qualquer um de vocês, falar assim, aqui toma, traduz para 70, então você vai correr disso. Que é um trabalho pesado demais, mas Moisés não olhou isso, ele olhou o que precisava ser feito. Então o Eterno me respondeu, escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que aquele que lê, corra com ela e anuncie. Ele diz assim no verso 3, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Então, olha o tratamento que o Eterno vem dando para essa questão aqui de você entender, escrever e aceitar a visão entregue aos filhos de Israel. Por que que a questão aqui, para mim e para você, ela é cognitiva? Deixa eu fazer esse link aqui, Leonardo, porque veio de supetão para mim. Aqui, Moisés, quando ele vai expor a Torá, e ele vai assumir todo o comando, vai entregar todo o comando a Josué, os prefeitos e aos ordenanças, quando Moisés assim o faz, é para demonstrar que a Torá, ela torna-se compreensível a qualquer mente humana. Por isso que traduzia 70 línguas não era o problema. O problema é aquilo que Leonardo citou ali, era identificação, se identificar, a mente humana se identificar com essas palavras. É o que será exigido, que a Torá seja exercida na sua compreensão. Deuteronômio capítulo 29, nós vamos lá, porque nós já estamos quase concluindo. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 29, do verso 1 até o verso 4, você vai ver a exigência de Adonai para que a Torá possa haver uma compreensão de todos. Porque quando eu compreendo, eu vou praticar de maneira correta. No verso 29, só o verso 4 eu anotei aqui, você não precisa ir lá não, diz assim, Adonai não vos havia dado até este dia um coração para conhecer, olhos para ver e ouvidos para ouvir. A partir de agora, a Torá vai definir aqui agora, Leonardo, um homem consciente, que precisa conhecer e praticar a Torá. Até então, não havia um coração para conhecer, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, é aquilo que a sua mente estava embotada. Mas agora não, você vai atravessar e assumir a visitação de Adonai, então você precisa ter uma consciência. Aqui a Torá define um homem consciente. Então, ver e ouvir
exerce as funções essenciais que fazem do homem, o ser criado à imagem de Adonai, a consciência que Adonai precisa. Essa definição pela Torá desperta no homem a consciência do caminho que ele deve tomar. O homem tem que ter essa consciência. Eu conheço a Torá, agora eu preciso ter consciência de qual o caminho que eu devo tomar. Isso é fato para nós. Deuteronômio capítulo 30, Moisés já ensina ali que existe só dois caminhos, a vida ou a morte. Ele ainda sugere que vocês entre pelo caminho da vida. Foi a sugestão que ele nos deu com essa visão. Entre pelo caminho da vida, sugere a vida. O consciente é o que tem conhecimento da sua própria existência e a capacidade de pensar, desejar, perceber e decidir. O uso mais moderno de ser consciente é o que a ciência chama de cognição. A psicóloga aqui entende melhor do que eu. Cognição, no homem, ela vai definhar se ela não fizer adesão a Adonai, se ela não tiver esse conhecimento, se ela não aceitar ouvir a voz do Eterno, se ela não fizer essa aproximação com Adonai. Por quê? Chama-se capacidade cognitiva. O termo é usado para referir a capacidade de adquirir conhecimento e desenvolver emoções, tendo como base o raciocínio, a linguagem, a memória, dentre outros. Então o homem adquire todas essas coisas, mas a partir do momento que ele vai tomar um caminho que não é o caminho de Hashem, essa capacidade cognitiva, ela vai definhar, porque ela deixa de reconhecer a Elohim. Ela vai cometer o quê? Loucura. Paulo ensina isso lá em Romanos. Vai lá para você ver. Primeiro, Romanos capítulo 1. Olha que Paulo ensina sobre a capacidade cognitiva do homem que não anda segundo a ordem de Adonai, que anda na sua depravação. Não vou repetir a palavra que eu falei de manhã, não, porque as pessoas se chocam com as palavras, né? Mas é o contexto, o complexo de prostituição que eu e você vivemos quando não estamos diante de Hashem, ou quando estamos e preferimos buscar outros caminhos. No verso 18 de Romanos 1, ele fala assim: do céu se manifesta a ira de Elohim sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Você vê aqui que a capacidade cognitiva começou a falhar. Visto que de Elohim se pode conhecer, neles se manifesta, porque Elohim lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Elohim, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, quando você tem essa percepção, quando você tem uma aproximação com a Torá, essa percepção das obras de Adonai, elas vão ficar mais claras. A Torá se torna clara para você e para mim. Por isso que se buscou a Torá quando o Adonai deu a visão. Não buscou outra coisa. Olha o verso 21. Pois tendo conhecimento a Elohim, não glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios, sua capacidade cognitiva se tornarem fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Elohim os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Paulo começa a falar para nós qual é o nosso problema, qual a nossa capacidade cognitiva que está falhando, que não tem conhecimento e não quer fazer adesão a Elohim. Não é conhecimento, como é a palavra? Identificação. A dificuldade de identificação está exatamente aqui, porque a capacidade cognitiva minha e sua está falhando, porque preferimos andar em outras situações, por outros caminhos. Olha o verso 24. Pelo que Elohim os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia,
para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Elohim em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Elohim os abandonou as paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Está vendo como vai começando a se definir o decreto irrevogável de Adonai? Ele diz assim, olha, Elohim os abandonou nas suas paixões infames, nas suas prostituições, até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem para com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Elohim, ele os entregou a um sentimento pervertido, que para fazerem coisas inconvenientes estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, são detratores, aborrecedores de Elohim, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Elohim, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Esse é o nosso problema. Não basta conhecer a justiça, não basta conhecer a Torá. Precisa ter uma intimidade, é isso a preocupação com a justiça. É essa a preocupação de Moisés aqui no início da porção, no início do livro de Devarim. Falar de doença cognitiva é uma das coisas mais modernas nos tempos de hoje. Quem trabalha na área da saúde, seja médico, psicólogo, enfermeiro, pode testemunhar isso e testificar o que eu vou falar. Existe hoje um mal silencioso que cresce em larga escala em meio à sociedade, mas que ela é tratada com uma restrição. Hoje prefere-se discutir qualquer coisa em rede social, em programas que discutem comportamentos de sociedade, etc. Os defeitos cognitivos, eles são aquilo que deturpa o homem da sua característica que o separa dos seres irracionais. O homem está caminhando para se aproximar ao nível do ser irracional. O princípio daquilo que no Éden foi dado ao homem, que foi uma consciência, uma mente, um cérebro, uma razão, um pensamento para que o homem dominasse sobre todas as coisas, ele está decaindo geração após geração e o homem se tornando próximo ao animal. Porque hoje, o homem perdeu, pastora Sandra, a capacidade divina que ele herdou do Criador para dizer: domine o homem sobre os animais, sobre as aves, sobre os répteis. Dependia, o homem, segundo o Talmud, você já sabe disso melhor do que eu, ele dá nome aos seres da criação. Ele olha para o jacaré sem ter nome e diz: isso é um jacaré. O homem, com a sua cognição perfeita, alinhada à vontade de Adonai, completa a obra divina, cuidando daquilo que Adonai formou. Mas, Leomar, essa deturpação hoje chama-se Alzheimer, isso chama-se hoje TDAH, hoje chama-se autismo, todas as doenças que o ser humano está em busca para que justifique um defeito inerente ao ser. Todas as gerações, eu ouvi da boca de Adonai recentemente, todos nós nascemos com algum defeito. Agora, quando nós exaltamos o defeito, este defeito vai ganhar um patamar que vai confortar o meu coração, dizer: o meu filho tem isso,
o meu Pai tem aquilo, para que o homem não atribua ao pecado dentro dele, que passa de geração a geração, a causa da perda da cognição. O homem hoje vai viver o maior mal, que é perder aquilo que o diferencia de todos os seres irracionais. O homem vai se igualar a mais um ser da criação. Ele não vai ser mais aquele ser diferenciado que Adonai da terra deu vida para que ele dominasse sobre todas as coisas. Essa é a perda da cognição que você está ensinando. O homem não vai discernir a mão direita da mão esquerda. Ele vai viver dopado mentalmente, emocionalmente, farmacologicamente, para ele continuar a viver. Mas a essência do que o homem recebeu, ele vai perder. Se não se identificar com isso que você acabou de ler em Romanos capítulo 1, que é olhar a justiça de Adonai, olhar a palavra de Adonai e querer que ela esteja dentro de você. Aí o homem é capaz de recuperar. Por isso que Moisés escreve em 70 línguas, para que o homem recupere por meio das palavras que ele vai absorver, para que essa capacidade do homem não seja roubada. É uma exaltação, a perda da cognição que a humanidade faz. Porque quando eu ouço que o meu filho tem a doença tal, eu me conformo. Ele perdeu, ele nasceu assim. Não. Segundo a palavra de Adonai, foi nos dado um dom, um diferencial na criação que o homem, pelos seus pecados, está deixando acontecer. Quando a pastora Sandra fala que a questão envolve você dabar palavra e depois emor fala, ela só não associou ainda, mas se der mais uns dias ela vai entender isso muito rápido. Está ali o problema da Torre de Babel. Está ali o problema da Torre de Babel. O homem ouvia e o homem respondia pela fala. Quando ele separa a língua, o homem não consegue mais exercer a sua cognição natural. Por isso que os rabis dizem que a maior tragédia sobre a humanidade não foi o dilúvio, foi a divisão das línguas, porque o homem perdeu a capacidade de passar ao seu semelhante aquilo que a sua cognição um dia recebeu. É isso que a humanidade está deixando passar. E o remédio para isso daí chama-se Torá, traduzida em 100 e tantas línguas atualmente, a Bíblia Sagrada escrita para todos os povos e Yeshua conhecido nos 4 cantos da terra, e o homem com a sua cognição decaindo geração após geração. É isso, é só você lembrar. Seu pai nasceu numa geração, a sua mãe nasceu numa geração que se falava de Alzheimer. As crianças tinham defeitos de TDAH, essas doenças da modernidade. Só está piorando. Está perdendo. Mas Paulo já ensinava isso aí. O homem que, com a sua capacidade de tornar tudo moderno, né, estabelece as novas diretrizes para ele mesmo, dando lugar, alterando o nome do pecado para uma doença e aceitando aquilo como uma doença. Eu tenho isso e acabou. Esqueceu que você tem um pecado sobre você e que você precisa... Isso, exatamente, é isso mesmo. Eterno, muito obrigado, porque o Senhor já iniciou dando uma tarefa para cada um de nós, observarmos, ó Pai, em nós toda a capacidade cognitiva. Se há falha em nós, ó Pai, não é por causa disso, mas é porque nós não estamos dando atenção aos pecados que permanecem em nós. O que deve permanecer em nós é a Tua palavra, é a Torá, que precisa ficar fixada na nossa mente, no nosso coração e no nosso ser, para que nós possamos identificar imediatamente quando o Senhor nos falar conosco, quando o Senhor nos der uma visão, para que nós não venhamos perder tempo com essas coisas. Eterno, muito obrigado por cuidar desta casa, com o zelo que o Senhor tem com esta casa, com cada morador desta casa, com cada habitante. Nós somos testemunhas fiéis e vivos diante de Ti quando nós vemos estas coisas, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Continue a falar conosco, continue a nos exortar, continue dando visões, ó Pai, para que nós possamos corrigir essas falhas que há em nós, para que a Tua Torá venha vivificar todos aqueles que aqui estão. É em nome de Yeshua que nós te agradecemos por esse Shabat repleto de conhecimento da Tua palavra. Amém. Amém.